Nós estamos aqui iniciando mais uma disciplina, que é a disciplina de projetos de máquinas. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar principalmente sobre os elementos de transmissão mecânica, como correntes, correias, engrenagens, transmissão por cabo, rolamentos e também observar trabalhos e aspectos da dimensão dos sistemas de transmissão óleo hidráulico. Mas antes de adentrar nesses aspectos bastante específicos do dimensionamento e especificação de transmissões de sistemas mecânicos, nós vamos falar também de uma forma geral sobre o projeto de máquinas. E, como nós estamos aqui num curso de engenharia agrícola, nós vamos trabalhar o projeto de máquinas sobre o aspecto, ou melhor dizendo, sobre a perspectiva de uma máquina agrícola. Então, vamos começar falando sobre formas ou metodologias para se realizar o desenvolvimento de uma máquina agrícola. Então, o título dessa videoaula é Rotas de desenvolvimento de uma máquina agrícola. E vamos pensar. De certa forma, nós na engenharia agrícola, ou melhor dizendo, para produção agrícola, nós temos uma diversidade bastante grande de máquinas. Nós podemos aqui pontuar algumas, como por exemplo, os tratores, as colhedoras, pulverizadores, roçadeiras. E essas máquinas, ao longo dos anos, elas têm tido uma melhora contínua. E essa melhora contínua é pautada para alcançar uma melhor eficiência no desempenho dessa máquina, uma melhor qualidade da operação, trazer a ideia, né, de melhorar, otimizar esse projeto é para trazer um conforto melhor para o operador. Então, estes são alguns pontos que podem ser abordados num projeto de uma máquina. E eu vou aqui trazer uma perspectiva que foi adaptada desse trabalho do Romano, que foi realizado em 2003. Esse trabalho ele foi desenvolvido lá na Universidade Federal de Santa Maria e é um trabalho de uma tese de doutorado, em que se tem aqui apresentado uma rota tecnológica para o desenvolvimento de uma máquina agrícola. E como uma metodologia, nós podemos partir de um passo a passo. Um passo a passo que aqui, para desenvolvimento da máquina, nós podemos começar falando em pesquisa, em conhecer a operação, em ter um melhor entendimento, porque é necessário ter esse completo entendimento, ter esse entendimento no melhor nível, no maior nível possível, porque só assim nós vamos conseguir trazer um projeto, trazer uma ideia, ou aqui como se diz, né, melhorar o design, melhorar a concepção. Para isso nós temos que ter bastante definido ou ter um bom entendimento, um bom conhecimento para trazer uma melhor concepção para a máquina e também para realizar o dimensionamento do sistema, ou melhorar, ou fazer então o dimensionamento desse componente que vai ser implementado, ou então da máquina, do conjunto como um todo. O dimensionamento, quando nós falamos, né, geralmente está relacionado aos cálculos, às dimensões. Após nessa etapa, que na verdade é bastante interativa, apesar de nós termos aqui etapas definidas de uma forma linear, mas essas etapas elas são dinâmicas, porque, por exemplo,
no dimensionamento, na definição das dimensões gerais ou das dimensões precisas, normalmente é preciso se também fazer pesquisa. Ou às vezes a concepção ela é redesenhada. E fazendo-se esse processo, nós vamos entrar na elaboração dos desenhos. E essas elaborações dos desenhos, né, vai passar para uma etapa seguinte, que é após a definição das dimensões, após a definição das formas e dimensões, se tem a prototipagem, que é a construção. Após a construção, seguimos para os testes. Então, com um protótipo pronto, o próximo passo é fazer testes e, a partir, né, da concepção, a partir dessa base que foi pesquisado sobre o problema, nós vamos fazer os testes e vamos analisar os resultados. Mas isso é o fim dessa rota? Pode ser que não. Pode ser que seja necessário fazer uma otimização. Por isso que essa área, né, de trabalho da engenharia agrícola se chama projeto e otimização de máquinas agrícolas. Porque esse processo não tem fim. As máquinas, elas sempre estão em melhoria contínua. Lá na disciplina de tratores e motores, nós falamos aspectos sobre a evolução do trator, a evolução histórica do trator. Muito antes, no início do desenvolvimento, os tratores possuíam um motor a vapor. Só depois que eles foram utilizando os motores de combustão interna. E à medida que nós temos a evolução tecnológica, essas tecnologias vão sendo incorporadas nas máquinas. E não é diferente aqui. Então nós temos, né, um processo de melhoria contínua e uma evolução contínua. Mas vamos aqui para um outro exemplo. Vamos seguir trazendo um outro exemplo. Aqui mais um exemplo sobre esse processo de produção aqui de uma máquina agrícola. E enquanto aquele outro exemplo nós olhamos e observamos que era um processo linear de etapa a etapa, aqui nós também temos, né, um processo que pode ter um início definido, como aqui, né, mostra na imagem, mas veja que não tem fim. É um círculo. É um círculo e nós temos várias dinâmicas, né? Nós temos várias dinâmicas. E nesse início, nós podemos começar um projeto entendendo melhor o problema. Então, a base, né, de se fazer a proposição de ideias é entender o problema, obter informações, né, fazer essas informações, né, obter dados, né, informações para termos uma capacidade de análise, e se essa análise não for suficiente, é necessário, vejam vocês, obter mais informações, e se essas informações ainda estiverem não forem precisas, nós vamos aqui então ter que voltar a entender melhor o problema. A partir de nós termos, né, nós como engenheiros, termos uma real análise sobre o problema, a partir das informações nós podemos fazer uma síntese dessa solução. E vejam que ainda, mesmo assim, nós podemos ainda interagir com as etapas anteriores. Feita essa síntese da solução, nós vamos ter a capacidade para trazer uma melhor solução para o problema observado no início. Feito essa melhor, né, selecionada essa melhor solução e tendo em mãos um esboço sobre essa solução, nós vamos poder partir para uma etapa seguinte, que é o desenvolvimento detalhado da solução. E nesse desenvolvimento detalhado da solução vai envolver, por exemplo, o dimensionamento e a elaboração de desenhos detalhados. E ainda nós vamos ter a prototipagem. Então, em 3 partes, nesse desenvolvimento detalhado da solução, nós podemos sintetizar
três componentes que nós vimos ali no quadro anterior, que é o dimensionamento, o desenho detalhado da solução e ainda a prototipagem, para então seguir para o teste da solução. E ainda vejam que nós ainda podemos interagir com as etapas anteriores, como análise e observação dessa solução apresentada. E o teste da solução é basicamente realizado para observar se nós atendemos, nós solucionamos o problema. Feito isso, se realmente essa solução ela resolve o problema relatado, nós podemos pensar em sim. Nós temos aqui um projeto final. Mesmo assim, podemos fazer algumas modificações nessa solução desse projeto final. E, é claro, pode ser que nós resolvemos aquele problema inicial, mas podemos fazer algumas redefinições de problemas, porque geralmente numa operação pode ser que um mecanismo, um componente, ele atenda a solução de um problema específico, mas vai abrir campo após a solução daquele problema específico. De certa forma, pode-se abrir um campo para observação e para resolução de outros problemas também que envolvem a operação. Então, nesse quadro, nós vemos que nós temos uma dinâmica bastante interessante para o desenvolvimento de uma produção aqui de uma máquina agrícola ou então de um componente, e pensando sempre na otimização e melhoria para resolução de problemas. Vamos seguir, e aqui nós temos ainda outros quadros que mostram metodologias, formas de se analisar o processo de produção de uma máquina agrícola, pensando aqui agora em etapas, onde nós podemos segmentar uma etapa de um projeto informal, também podemos ainda falar sobre um projeto conceitual, e esse projeto conceitual ele pode ser evoluído para um projeto preliminar, finalizando para um projeto detalhado. Então, no início, nós temos um projeto informal, passando para um conceito. Depois desse conceito trabalhado, nós podemos começar a trabalhar com um projeto preliminar, e depois nós temos aqui o detalhamento. E em cada uma dessas etapas de projeto, vejam que existem várias formas de se trabalhar. Então, por exemplo, no projeto informal, nós vamos fazer aquele entendimento sobre o que está acontecendo, qual que é o problema, qual que é fazer esse levantamento de informações sobre requisitos do cliente, requisitos do projeto, fazer as especificações gerais do projeto. Então, é um projeto informacional, um projeto que nós estamos levantando basicamente informações. Já na etapa seguinte, onde nós já temos uma evolução, nessa parte dessa avaliação número 2, no projeto conceitual, como o próprio nome diz, nós vamos ter uma concepção da máquina. E nessa concepção, nós já temos bem definido o escopo do problema, a estrutura funcional, a combinação de princípios de solução, a seleção de combinações e a avaliação das concepções. Seguindo após o conceito, após esse esboço, nós podemos partir para um projeto preliminar. Se no conceito nós temos um rascunho, aqui nós já podemos ter um desenho um tanto mais definitivo. E esse desenho definitivo, mais definitivo ainda somente com as formas, mas sem as dimensões, nós podemos chamar aí de layouts ou croquis. Então, se antes nós tínhamos esboços que estavam mais livres, aqui no projeto preliminar nós já temos as formas que vai atender a resolução do problema. Então, no projeto preliminar, como o próprio nome diz, nós temos aqui os layouts preliminares
desenhos de formas, passando já para layouts, né, detalhados, desenhos de formas e verificações, né, finais. E nessa parte aqui onde nós falamos, né, em projeto detalhado, além das dimensões, né, além das formas, né, nós vamos ter o detalhamento com as dimensões, vamos fazer etapas de revisão de projeto, construção de protótipo, avaliação, testes, avaliações do protótipo. E finalizando ainda com a documentação do projeto e do protótipo. Então, também vejam que segue a mesma ideia, né, dos dois quadros anteriores, onde nós temos, primeiramente, basicamente, o levantamento das informações, passando para uma proposição, né, de soluções, e após essa proposição de soluções, selecionado a solução tecnológica que vai ser aplicada, se faz um dimensionamento, né, dessas formas, para seguir então para uma prototipagem seguida por testes e avaliações. Aqui também, né, mostrando um método um tanto mais linear, né, com esses quadros divididos em etapas de avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3 e avaliação 4. Vamos falar um pouco mais ainda sobre essas etapas aqui de desenvolvimento das máquinas e vamos falar aqui sobre as ideias, projetos e testes. E segmentar aqui as ideias. E da onde que vem essas ideias para o desenvolvimento de uma máquina agrícola? Essas ideias elas podem vir, por exemplo, da necessidade por novos produtos ou então de uma necessidade de uma otimização de uma máquina. E é como eu disse para vocês, essa pressão, né, por uma otimização, ela pode vir a partir de clientes, né, área de marketing estratégico, assistência técnica. É claro que as máquinas elas necessitam, né, de uma melhora contínua para trazer uma melhor operação, uma melhor qualidade para a operação, melhor desempenho, melhor conforto para o operador. E isso tudo, vejam que é apontado aqui nesse primeiro ponto sobre a ideia para o desenvolvimento aqui de um novo modelo de uma máquina. Na sequência, nós aqui temos pontuado a partir dessa referência do Romano que ideias patenteáveis possuem preferência. Ou seja, o que isso significa? Significa que ideias inovadoras têm preferência quando se está considerando o desenvolvimento de uma máquina agrícola. Ainda nós podemos falar sobre novos conceitos, né, trabalhados aí pela área de engenharia e desenvolvimento. E nesse campo aqui das ideias, né, do modelo de desenvolvimento das máquinas agrícolas, normalmente se tem a divisão por grupos, né? Então, vamos pensar colhedoras, tratores, semeadores, enfardadoras, pulverizadores. E nesse campo aqui das ideias, a engenharia ela é responsável pelo dimensionamento, desenhos e orçamento, enquanto o marketing trabalha com estimativas de mercado e também de manufatura e avaliação do método de produção. Agora vamos falar nesse modelo de desenvolvimento de uma máquina agrícola, seguindo esse campo de ideias, vamos passar agora para a área de projeto. E nessa área de projeto, né, depois de ter avaliado as ideias, né, que basicamente, então, nós vamos ter como primeiro ponto que nós vimos, né, essas ideias sobre o desenvolvimento de uma máquina ou então otimização, elas partem a partir, né, de uma necessidade dos clientes ou então a necessidade pela melhoria do desempenho ou da qualidade da operação. Após essa componente das ideias, nós vamos ter a etapa de projeto, em que nós vamos observar então a elaboração, né, de croquis, vamos também ter o dimensionamento,
a especificação de componentes e os desenhos, né, onde vamos dividir esses desenhos como detalhes, conjuntos, plano de manufatura e também o memorial descritivo. Então, isso significa o quê? Que após aquela conceitualização inicial, seguimos para a etapa de projeto. Feito o projeto, vamos seguir para a etapa dos testes. Os testes, né, é claro que, como o próprio nome sugere, os testes vão ser realizados sobre um protótipo fabricado considerando o produto que foi trabalhado aqui na etapa de projeto. E esse produto, né, esse protótipo, ele é basicamente, normalmente, ele é avaliado em condições de laboratório, em condições isoladas, né, condições controladas de laboratório, e somente depois que ele é conduzido para uma etapa de campo. Nessa etapa de campo, né, principalmente de uma máquina agrícola, né, você vai ter análises, né, sobre a confiabilidade, durabilidade, período de ensaios, e muito importante quando nós estamos falando de uma máquina agrícola também, da sua segurança em relação ao trabalhador no campo. Então, podemos, né, considerar essa sequência básica aqui dos testes. E na finalização, né, como mais importante, né, nós vamos ver no final desses testes se na avaliação é verificado se o processo ele atende às especificações do objetivo da operação que foi primeiramente analisada a partir dessas ideias, né, vinda ali dos clientes e vinda dessas observações sobre as necessidades, sobre a melhoria na qualidade da operação e desempenho da máquina. Ainda nos testes, né, nós podemos ainda pontuar que os resultados eles auxiliam nas decisões da engenharia sobre as melhorias ou correções de erros. E após todas as aprovações aqui pela engenharia, o produto ele vai seguir com as informações, né, coletadas pela engenharia, essas informações vão seguir para a área de marketing e de assistência técnica. Além disso, a equipe ali de engenharia ela vai fazer uma documentação detalhada que vai ser a base, por exemplo, do catálogo de especificação técnica e também do manual do usuário. E normalmente aqui nessa etapa final de testes, né, unidades pilotos manufaturadas elas vão ser utilizadas ali para divulgação comercial, treinamento do setor e assistência técnica. E a ponta final, né, desse desenvolvimento de uma máquina agrícola é o mercado, em que após a aprovação aqui sobre as avaliações como confiabilidade e durabilidade, então o produto pode ser lançado no mercado. Esses conceitos, né, sobre o projeto, né, e desenvolvimento aqui de uma máquina agrícola, né, nós vimos então de uma forma geral. E baseado nesses aspectos, né, que nós vimos ali sobre o conceito de desenvolvimento de uma máquina, eu elaborei uma lista de um passo a passo para o projeto de otimização de uma máquina agrícola. E essa lista ela começa então com reconhecimento e avaliação do problema. No segundo passo nós vamos ter a definição de um objetivo central, passando depois para a observação de requisitos da operação e depois vamos ter o desenvolvimento de ideias e no quinto passo nós vamos observar o princípio da operação e depois no sexto passo vamos fazer o projeto, dimensionamento e especificação de componentes e só no passo sétimo nós vamos trabalhar com a prototipagem, no oitavo passo com avaliações e análises e no nono passo vamos ter então um produto final. E esse passo a passo eu elaborei então baseado nos princípios que nós vimos ali com esses trabalhos, né, publicados, como por exemplo esse trabalho que eu trouxe
do Romano. É um passo a passo, de certa forma, linear, mas nós podemos observar que também, de certa forma, ele vai interagir também de uma forma dinâmica. E, na sequência, eu vou trazer um exemplo onde nós podemos identificar esse passo a passo no projeto e otimização de uma máquina agrícola. Mas, antes de nós adentrarmos nesse passo a passo, nessa especificação mais detalhada desse passo a passo, nós vamos aí finalizar essa primeira parte dessa primeira aula sobre projetos de máquinas aqui na disciplina de projeto de máquinas na engenharia agrícola. Então, muito obrigado e até mais.